destino do homem como se assemelha ao vento. A alma do homem como se assemelha à água. Por que tanto tormento, tanta aflição? Morrer é só não ser visto. É preciso abraçar a volúpia, fartar-se de prazeres, não ter medo da morte. Ai de mim, ai de mim, que dor, míseros restos, ai, 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 provocações, provocações outra vez, provocações, 8 anos e meio no ar. Olha, se vocês não sabem o que é provocar, preparem-se. O homem que está aqui diz tanta coisa sobre si próprio, coisas boas, é claro, e atira para todos os lados contra quase tudo e quase todos, que se as mudanças da vida e do mundo dependessem dele, nada mais restaria a ser mudado. Escritor, já lançou de tudo, romance, conto, poesia. Ele diz que, como representante da novíssima literatura pós-moderna brasileira, com livros adotados pela Universidade Americana do Novo México, será brevemente tema de uma monografia acadêmica. E ele escreve tantas outras coisas sobre si. Não há espaço aqui para citar. O melhor, então, é deixar com ele próprio, o nosso convidado. Ele é Flávio Viegas Amoreira. Flávio Viegas Amoreira, escritor e agitador cultural. Você se considera um autor consagrado, pouco lido ou completamente desconhecido? Me repugnaria ser consagrado. Consagrado era o José Mauro de Vasconcelos. Hoje nós temos um autor consagrado, que é o Paulo Coelho, que é um José Mauro de Vasconcelos globalizado. E quem é José Mauro Vasconcelos? Era consagrado. Eles fazem escrevinhadura, ou seja, são escrevinhadores no sentido de Roland Barthes. Saramago ou Lobo Antunes? Saramago é um autor consagrado, mas Lobo Antunes é um autor muito superior. Enfim, então o que eu penso é muito simples. Consagrado em vida hoje, ou é idiota ou medíocre. Você se acha pouco lido? Felizmente pouco lido, porque como o Lobo da Estepe, reverberando o Hermann Hesse, eu escrevo para os loucos e para os raros, como os membros da minha geração. Eu faço escritura, curtição da linguagem. Você se acha completamente desconhecido pelo público? Não, pelo público não. Hoje nós temos uma pequena, digamos, resistência cultural. Nós fazemos marketing de guerrilha, que é os escritores que fazem aquilo que eu faço, que é a escritura, que é a alta literatura, sem nenhum pedantismo e excesso de erudição. Nós fazemos marketing de guerrilha para divulgar o quê? Entre nós mesmos, o nosso pequeno grupo, que não é tão pequeno, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e sendo rastreado pelas universidades europeias e americanas, há um trabalho que é razoavelmente lido, não sou pouco lido. Agora, para não cair na monotonia, não vamos falar de sua vida acadêmica, vamos falar de sua cabeça. O que tem dentro dela? Há um universo. Primeiro, eu não quero mudar o mundo, eu quero, como Rambaud dizia, mudar a vida. Eu não tenho vida acadêmica, eu sou um outsider. Eu trabalho, eu vivo em atopos, ou seja, em lugar nenhum. Eu estou no mundo, mas eu vivo na literatura. Esta é a minha família literária. Você conhece alguém mais metido que você na literatura? Metido, não. Mas intrometido, sim. Então, para que os jovens se conheçam melhor, vamos citar algumas frases suas. A juventude é reacionária. O que os estudantes americanos do Novo México acham disso? O que eu penso é o seguinte, nós vivemos hoje um mundo de idiotização e de glamorização da burrice. Quando eu vejo as novas gerações, eu vejo a meninada desassistida, completamente idiotizada, com essa glamorização da burrice, da estupidez, com a videoesfera onipresente. Quando eu chego a uma lan house e vejo aquelas catacumbas lotadas e as bibliotecas aos ratos. Então, o que eu posso esperar? A juventude é reacionária porque ela faz o jogo do mercado, desgraçadamente. Ela hoje é massa de manobra, como dizia o Darcy Ribeiro, dessa máquina de moer gente que é o capitalismo. Mas o capitalismo é autofágico.
E ele, felizmente, está se fudendo, levando o mundo de roldão. Vocês viram que nós somos aqui umas menininhas com cabelinho e uma coisinha cor-de-rosa no cabelo, porque provocação aqui é ele é provocador, né? Agora, você sabe de uma coisa que ele disse? Você disse que esse aqui é seu programa preferido porque desanca escritores de que você não gosta. Cite 3. Que eu não gosto não, que sejam não pretensiosos, mas intrometidos por fazerem um jogo do quê? Da glamorização da burrice. Pode haver até pintor, artista plástico, naif, ingênuo, mas o escritor tem 3 funções, aliás, 3 necessidades. Ler muito, entendeu? Então, um escritor que é um tremendo marqueteiro e que tem uma visibilidade até por fazer esse marketing, não um marketing de guerrilha que eu faço legítimo, mas um marketing, digamos, muito em cima da imagem dele de putanheiro, é o Marcelo Mirizola. Primeiro, esse é o falso outsider. E tem 2 autores que acho que são queridinhos da burguesia e fazem esse papel do autor medíocre, que escreve de uma maneira razoavelmente bem, mas que eu não aceito como escritores, são 2, Milton Ratum. O segundo é o Cristóvão Tesa. Diz uma coisa, você acredita em tudo que você está falando? Tudo. Mirizola, você acha que eu desanquei? Eu achei que você foi muito pertinente. Não é? Porque aqui não é programa do Faustão, da Hebe Camargo, para ficar distribuindo livro. Não é? Quem quiser que jogue no Google. Hoje em dia é impossível ser farsante. Jogue o meu nome no Google. É um seu, nosso, quer dizer, está tudo lá. Eu escrevo, primeiro, para não enlouquecer de maneira definitiva. Tem um texto seu assim: o tom conduz o entrecho. A expressão da matéria opera morfogênese relacional com a adesividade de um conteúdo plurivalente. Para quem você escreve isso? Eu escrevo para aquilo que eu penso que o mundo vai se tornar. A cultura vai se tornar um novo medievo high-tech. Os escritores vão escrever para outros escritores numa grande masturbação literária. Então, hoje, eu escrevo pensando em quem? Naqueles que eu admiro, jovens da minha geração, Michel Melamed, fantástico, o grande Nelson de Oliveira, crítico, que criou a expressão Geração 00, Marcelino Freire, Juliano Garcia Peçanha, Evandro Afonso Ferreira, uma meninada faz um trabalho fantástico no Rio de Janeiro chamado Confraria do Vento, Vitor Paes e Márcio André, Guilherme Zarvos. Mas ninguém lê, né? Ninguém lê porra nenhuma, ninguém lê nada. O que as pessoas leem? Leem o quê? Vejamos. Ninguém quer ler Nietzsche, quer quando Nietzsche chorou, entendeu? Que é um Nietzsche em conta-gotas para empadas da Oscar Freire. Vejamos um outro texto seu. Quando escrevo, fraseio lançando ao supercondutor propagação de catálises. Intuo escrevendo, anexo ao texto uma fenda, oferto cataclismos quânticos, verso ou noveleta, sempre abro-me em brecha a ser reescrito pelo lido. Reescrito pelo lido. Ou seja, eu escrevo, primeiro, para não enlouquecer de maneira definitiva. E de maneira lírica, boba, tola, como nós todos, para resistir à morte. Não que eu quero que a minha literatura persista, não tenho essa preocupação. Essa turma que leu isso daí entendeu ou enlouqueceu? Alguns entenderam. Os deleuzianos, aqueles que conhecem Deleuze. Mas o que eu faço não é bem literatura para ser... toda literatura é comercializável. Meus livros estão à venda, as grandes livrarias. Vende, razoavelmente. Para universidades, para pesquisadores da nova literatura brasileira e para alguns doidinhos como eu. Eu li num livro seu uma frase assim: chuva no mar é desejo. Eu tenho uma ligação nitidamente homoerótica com o oceano-mar, não com o mar costeiro, ribeirinho, muito litorâneo, não, um mar aberto. Tanto é que o meu primeiro livro é Mar Alto. O mar percebe isso? O mar é fantástico, porque ele está cagando para todos nós. Esse mistério das ondas. As ondas não sabem de mim, elas estão ali milhões de anos.
elas são indiferentes ao drama urbano. O oceano é a metáfora cósmica plantada em solo terráqueo. Você acredita que você é um solitário? No mundo de hoje, completamente. E da pior solidão, a solidão intelectual. Mas a minha solidão é falta de interlocução. Hoje ninguém mais lê, ninguém mais fala. Eu vou conversar sobre o quê? E com quem? É verdade. É triste, é patético. Deus é um impasse linguístico. Você é religioso ou foi algum dia? Essa é uma frase, foi outro insight, muito baseado no Wittgenstein, que Deus é um impasse linguístico. A religião deve estar no código genético, deve ser biológica, nas trincheiras ninguém é ateu. Enfim, com uma dor de dente, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus não é só um impasse linguístico, Deus é uma interjeição, é uma necessidade biológica, mas para mim não passa de uma ilusão. Você acredita que você pode ser um grande clown? Eu acho que o escritor que faz a literatura que a minha trupe faz deve ser uma mistura de Dercy Gonçalves com Marilena Chauí, ou Silviano Santiago com Carmen Miranda. Academia, erudição e pândega. Fazer aquilo que eu digo, marketing de guerrilha, romper as fronteiras do mercado editorial. Eu não estou ligado ao mercado editorial, eu estou ligado à literatura. Mercado editorial é outra coisa. Vamos ver então como é que você dá uma explicação maravilhosa para nós. Você diz o seguinte: não aprecio a vagina por seu repulsivo design. Teça considerações estéticas sobre como ela deveria ser. Jean Genet dizia que a vagina me dá nojo, mas o design da vulva não me repugna tanto quanto como a burrice, né? Que é repugnante, é indecente. Mas não é algo que me apeteça. Mas um dos meus desejos seria, sim, por que não? Sodomizar o Brad Pitt e comer a Angelina Jolie. Você é gay? Eu gosto de uma expressão que me define melhor, homoafetividade. Você é dos que acreditam que o movimento gay passou a ser aceito depois que gays americanos arrebentaram um bar em São Francisco? Foi interessante. Havia que haver tolerância, não, entendimento do que seja a história da homoafetividade, do desejo entre dois homens, não é? E o que isso representou para a humanidade. Não é? Agora, o que eu me entristeço... Até os negros tiveram esse problema também nos Estados Unidos. Também. Também eles lutaram violentamente, fortemente, para serem aceitos e conseguiram. Aí vem o homem revoltado do Camus. Os gays hoje são massa de manobra do capitalismo. Como são bons consumidores, têm juízo, não têm filhos, não é? Têm renda, foram cooptados pelo capitalismo. Então, o capitalismo é fogo. O capitalismo é uma máquina de moer gente. A sorte, repito, é que ele é autofágico. A mulher sente inconfessada nostalgia da cozinha e de um macho provedor. Você já disse isso, por acaso, a uma líder feminista? A questão... Aí volta a Genet. O mundo feminino me é muito distante. Há uma certa misoginia, né? Mas eu percebo que há um banzo, há uma saudade, digamos, um revisionismo do feminismo. O roubo do Genet é uma coisa estética profundamente, né? Lindo. O ser ladrão. Lindo. O ser preso por querer ser preso. Ele aqui em São Paulo quase esbofeteou um cara das sociedades de autores que não pagavam a ele, né? O Genet foi algo formidável. Hoje eu não bebi, gostaria de estar aqui com uma Maísa, mas estou careta. Está escrevendo do momento? No momento, eu tenho o Manual do Ator Pensante, que é esse bate-papo entre um escritor e um ator, porque eu acho que depois da literatura, da escritura, o trabalho de interpretação Você viu um filme do Limali chamado Jantar com André? muito interessante. É o autor e o ator. O ator. Aliás, não gostaria de mimetizar, mas é uma das minas referências. E o diretor maravilhoso. Só que o ator tinha substância, conteúdo. Os jovens atores de hoje... Aquele ator sabia tudo do Chekhov. Verdade que Manual do Ator Pensante, segundo, uma peça baseada na Fedra, do Racine, é o Pedro, a ligação entre o padrasto e o enteado. Eu inverto, eu faço uma Fedra homoerótica.
Eu estou escrevendo um ensaio sobre um filme magnífico, que não saiu em DVD ainda, o Santiago, do João Moreira Salles, sobre o Santiago, do João Moreira Salles, e tenho um livro já pronto de proesia, que é o que eu faço, o meu gênero, nem prosa nem poesia, proesia, essa é a definição do Décio Pinhatari, que é o vazio refletido na luz do nada. Sabe falar sobre o nada? Tem que saber tudo para falar sobre o nada, não é? Tem que chegar à base. Aquilo que o João Cabral de Melo Neto disse numa frase memorável, se é que eu posso lê-la, que é o meu dístico de vida. O João Cabral tem uma frase definitiva. Eu vou ler porque, enfim, hoje eu não bebi, gostaria de estar aqui com uma Maísa, mas estou careta. Fazer o que seja é inútil, não fazer nada é inútil, mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Perfeito. Esse é o dístico da minha vida. Compreende? É o inútil de fazer. Eu sei que tudo é inútil. Tudo é inútil. Mas há necessidade de fazer. Uhum. Dizem que o chá servido na Academia Brasileira de Letras é de primeiríssima qualidade. Você gostaria de provar? Entre Sarney e Dr. Pitangui, o que menos tem na Academia Brasileira de Letras são escritores. Qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Que eu sou pretensioso. E você não parece que é? Não. Você não acha que você só é pretensioso? Você acha um erro da gente achar que você é pretensioso? Eu acho. O que seria que a gente deveria pensar de você sem dizer que você é realmente pretensioso? Uma coisa só, se ater à obra, ler os meus livros, conhecer o meu trabalho, já são 7 livros. Com essas frases que nós usamos aqui e que você acha que as pessoas vão entender com o tempo. Vão entender com o tempo. O que você está lendo no momento? Estou lendo Celine, Thomas Bernhardt, fantástico. Você e o Mirisola, hein? Ele lê Thomas Bernhardt? Não, ele sabe tudo do Thomas Bernhardt. O que é que você fez um dia e gostaria de não ter feito? Ghostwriter, como ganha-pão, escrever para políticos discursos, um idiota. Eu colocar Dostoiévski em fala de político. Foi um show. E segundo, obituário. E o que você não fez e gostaria de ter feito? Ser mais publicado, e que deem mais oportunidade à minha geração, essa geração sem nenhum queixismo. Não quero, e nem paternalismo estatal, mas que dê mais oportunidade. Nós precisamos no Brasil de uma política pública para a cultura e principalmente, especificamente, uma política pública para a literatura. Você fez alguma coisa que jamais revelaria a ninguém? Quase tudo. Eu escrevo. Como é que você gostaria de morrer? Se não fosse tão, dizem, né? Tão dramático, envolvendo-me com o mar. A minha morte seria, ela no caso não foi o mar, mas como Shelley e como Virginia Woolf, dissolvido no oceano. E as personagens do Nelson Rodrigues. Exatamente. Acho linda, a morte no mar. Me diga uma coisa, uma última pergunta muito simples para você. O que é a vida? Além de uma causa perdida, é o mito de Sísifo. É o vazio refletido na luz do nada. Do vazio para o nada. É você querer pegar uma coisa e não conseguir. Pegar uma coisa e não conseguir. Digamos que em um determinado momento da sua vida você queria falar alguma coisa e não tenha conseguido falar por algum, sei lá, por algum motivo. Esse programa é o programa de maior liberdade que tem. Então, para terminar a entrevista, olhe para aquela câmera e fale o que você quiser para acabar. Jovens, um apelo, fuderam o mundo. Um apelo, vivam, amem, brinquem, façam arte, mas não tenham filhos. Pronto, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. O sexo contém tudo. Corpos, almas, provas, sentidos, purezas, delicadezas, avisos, resultados, cantos, ordens, saúde, o leite seminal, o mistério materno,
todas as esperanças, benefícios, todas as dádivas, paixões, amores, encantos, gozos da terra, todos os deuses, governos, juízes, o carisma do mundo, tudo está contido no sexo, ou como parte dele, ou como sua razão de ser. Cultura é identidade. Mais que isso, é tudo o que o homem imaginou para moldar o mundo, para se acomodar nele e torná-lo digno de si próprio. É isso a cultura. Tudo o que o homem inventou para tornar a vida vivível e a morte afrontável. Ai de mim, precisa um grito grego para começar provocações. Provocações outra vez, como sempre, não uma janela aberta para o mundo, mas um periscópio sobre o oceano do social. Vamos falar de cinema. Cinema. Nos tempos de Antonioni, de Buñuel, de Bergman e outros cineastas que os jovens não conhecem, ser cineasta não era pouca coisa. Hoje, com a digitalização do mundo, há câmeras para tudo. E os jovens filmam até com o celular. Talento, qualidade, bom, isso já é outra história. Mas às vezes, dentre os milhares de cineastas de hoje que ninguém conhece, aparece algum para o qual é bom ficarmos atentos. É o caso deste que está aqui ao meu lado. Ele fez um filme no ano passado. Já foi premiado em 9 mostras de que participou, inclusive uma internacional. Quando o convidamos para vir aqui, ele perguntou mineiramente: tem certeza? Eu respondo agora: aqui, meu caro mineiro, nós cultivamos a dúvida. Ele é Gilberto Scarpa. Gilberto Scarpa, mineiro. Quem é você? Eu sou artista plástico de formação e estou agora aí tentando ser cineasta, que é uma grande paixão. Vejo filmes desde que eu me entendo por gente, na televisão. Sou uma pessoa que vi muito filme na televisão. Sou pai, mau marido, porque dou menos carinho do que ela merece. E estou aí. Talvez ela mereça. Agora, uma frase sua é assim: eu provoco muito quando sou agradável. Você é agradável? Tem horas que eu sou muito agradável. Eu até expliquei. Eu tenho 4 irmãos e numa família onde você tem muitos irmãos, falta um pouco de tempo para um pai que trabalha muito, uma mãe que trabalha muito, de te dar atenção. Então você tem que procurar fazer o máximo para que você tenha um pouco mais de atenção. Então, desde pequeno que eu tento ser agradável. Às vezes funciona, às vezes não. Você é um diretor de filmes publicitários e vídeos institucionais. Você teve que mentir muito? Sim, mas mentira é uma coisa comum, né? No audiovisual. O audiovisual trabalha muito com mentira, né? Mas eu menti... eu fiz muita coisa para o governo, né? Então acho que eu tive que mentir bastante, e talvez até um pecado pior, né? Porque é com dinheiro público. O roteirista, diretor e editor do filme O Premiado. Os filmes que não fiz. É uma referência a seus vídeos institucionais?
Não, os filmes que não fiz, ele é um grande desabafo. Na realidade, tem muitos anos que eu venho tentando fazer cinema e muitos projetos engavetados. E isso desencadeou nos filmes que não fiz. E é como se fosse um documentário onde os diretores famosos falam dos seus filmes. Sou eu falando dos filmes que não Isso é uma fiz. chatice, hein? Não, é maravilhoso. É uma terapiazinha para você. Prêmios de o melhor nos festivais de Toronto, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Atibaia e Canoas. Mas em Belém do Pará, terceiro lugar. Por quê? Pois é, eu nunca entendi isso. Fica parecendo circuito de Fórmula 1, mas na realidade festival de cinema parece mais com circuito de rodeio do que Fórmula 1. E esse em terceiro lugar eu nunca entendi. Parece mais com rodeio. Traduza rodeio e Fórmula 1. Porque muitos festivais eles dão prêmio para um filme só, mas vão 30, 40, 60 filmes. Então em rodeio é mais ou menos assim, é um só que consegue ficar em cima do touro. E o Mas resto cai. um rodeio não quer um curta, é um longa-metragem. Fórmula 1 não quer um curta. Não aguento mais curtas, viu? Todo mundo só faz curtas, eu já enjoei de curtas. Bom, de que adianta fazer um curta-metragem premiado e não ter cinema para passar? Mas curta, não, mas tem os festivais. Os festivais, eles são muito importantes para o curta. E curta é muito bacana por conta de uma coisa que talvez você não tenha pensado. É uma diversidade muito grande de assuntos, de temas. Você acha que eu não vou pensar isso? Então, pois Que absurdo! Pois Você veio aqui mas para me isso. provocar? Não, agora eu leio menos, agora eu estou muito envolvido com eu tenho lido muito edital. Comentário do jornal O Tempo. É um filme simples e fortemente criativo. Em que se destaca a humildade do diretor? Você é humilde? Bom, eu não sou um cara muito vaidoso, não. Você não acha que a humildade hoje é o maior momento da vaidade? Não sei. Eu tô com 40 anos, eu nunca fui muito vaidoso, eu não sei muito o que é ser muito vaidoso. 40 anos e nenhum problema resolvido. 40 anos e do mesmo jeito. O loser, você disse assim, o loser americano me interessa profundamente. E a tragédia do terceiro mundo, não? Pois é, mas o loser brasileiro ele é muito diferente do loser americano. O loser americano ele se fode completamente. Ele está perdido. Foi uma gestação perdida. Quando ele é loser, ele já era. O loser brasileiro não. O loser brasileiro ele dá a volta por cima, ele ri de si mesmo. Ele é infinitamente mais interessante. O mineiro é muito rigoroso e não perdoa. No que você foi mais mineiro até hoje? Eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Comigo eu sou implacável. Isso afeta minha saúde. Agora, no momento, eu estou curtindo uma diverticulite. Tancredo Neves teve, hein? Diverticulite é Mineiro, coisa pra olha. acima de 77 anos de idade ter diverticulite. Eu estou com 40 anos e estou com diverticulite. Então, ou seja, comigo eu sou muito rigoroso, mas normalmente com as outras pessoas eu sou muito tolerante. E por que você acha que diverticulite ou outra enfermidade vem dessa tua náusea da vida? É uma coisa que ela reflete em algum lugar, né? Comigo eu gosto muito de beber cerveja, eu gosto muito de comer. Se fosse isso, o mundo estaria acabado, meu amigo. Senhor diretor dos filmes que não fiz. Qual o grande filme que gostaria de ter feito? Muito difícil de falar um. Qual é o grande filme que você não gostaria de ter feito? Tem muita coisa. Novela é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Novela é uma coisa que acho que não dá. Você acha que a mediocridade brasileira não precisa de novela? Eu acho que as novelas são todas iguais, né? Uma frase sua. A minha formação intelectual é cheia de espaços vazios ou mal preenchidos. Cite alguns. O cinema entrou na minha vida pela televisão.
Então, na televisão, antes de videocassete, então eu tinha que ver tudo. Então, via de tudo. Sessão da tarde, primeira exibição, Corujão. Então, eu vi muita coisa ruim, né? Então, isso especificamente com relação ao cinema. E fui pouco diferente, por exemplo, do Abud, amigo meu, roteirista, corroteirista dos filmes que eu fiz, que foi trabalhar numa videolocadora, para você ter uma ideia, para poder ver filmes bons. Né? Então, a necessidade dele de ver filmes bons o levou a arrumar um emprego numa videolocadora, porque, né, para poder ter acesso a bons filmes. E eu, não, meu negócio, eu sempre fui uma pessoa muito... É inacreditável que eu não gosto de novela, né? Porque se eu sou uma pessoa que vi muito televisão, que a minha base foi a televisão, eu era para ter aprendido a gostar de novela. Nada é inacreditável neste mundo. Você lê pouco? Agora eu leio menos, agora eu estou muito envolvido com eu tenho lido muito edital. Para ver se consegue dinheiro? Exatamente. Então, ler edital já é uma leitura que ocupa muito do meu dia. Se não tivesse editais, o que você estaria lendo? Não sei. Agora eu vou filmar o filme mais violento do mundo. Como está o seu país? De uma forma geral, ele vai mal. Acho que enquanto não resolver esse problema de distribuir melhor a riqueza do país, é uma coisa que ele vai estar sempre mal. Você acha que vai conseguir? Eu acho que não. Você é dos que acham que o Brasil precisa de bons exemplos para os mais novos? Eu acho que o Brasil precisa de bons exemplos para os mais novos. Eu acho que cada vez que eu vejo um mau exemplo, assim, eu perco um pouco das minhas energias e um pouco da força. E a diverticulite aparece. E a diverticulite afeta. O que é que você vai filmar agora? Agora eu vou filmar o filme mais violento do mundo. Curta? É um curta. Que absurdo. O Fim da Picada. Por que você não faz um filme curto se transformar em longa? Pois é, eu tenho um amigo meu em Belo Horizonte, o Fábio Carvalho, é um diretor do cinema marginal mineiro, se é possível dizer que exista um cinema marginal mineiro, mas se existe, ele é o grande representante do cinema marginal Qualquer mineiro. Cinema mineiro é marginal. Já é, continua. Exatamente. E o Fábio Carvalho, uma vez, ele ganhou um edital de 40 mil reais, se não me engano, para fazer um curta. E quando ele foi entregar, era um longa. E não quiseram aceitar, falaram assim, não, eu te dei os 40 para fazer um curta. Ele, pois é, mas eu fiz um longa, eu devia ganhar mais, inclusive. Eu devia ganhar uma medalha. Ele teve que reeditar um curta. E o que aconteceu? Ele teve que fazer curta? Ele teve que fazer uma edição para entregar. A capacidade das pessoas medíocres é sempre superior à nossa, não é? Muito grande. Agora, o que é que você fez e se arrepende de ter feito? Pouca coisa. Ter comido muita bobagem. Isso pode estar ajudando a diverticulite. Eu comi muita Pensei que bobagem. fosse mulher. Não, mulher não. E o que você não fez, mas gostaria de ter feito? Eu gostaria de ter tido uma formação universitária melhor, na idade certa. Eu fui me formar muito velho. Então foi uma coisa que eu não pude curtir muito nessa época de faculdade. Eu já estava mais velho, já era casado. Qual a grande chance que você perdeu na vida? Uma. E a que não perdeu? Também não. Não acredito nisso. Me diga uma grande coisa. chance da vida, não acredito. Fala para mim dos cineastas que te influenciaram, internacionais e brasileiros, os cineastas de curtas que te influenciaram. O Spike Lee é um deles, mas apesar de que eu não vi muita coisa, vi uns 4 filmes do Spike Lee, não sei nem se ele fez muito mais do que isso. Mas Scorsese, Steve Martin, Clint Eastwood, Coppola. Ou seja, esses que a gente lê no jornal e que todos gostam. Que todos gostam. Eu só gosto, é engraçado, é público.
isso é uma coisa que leva à questão do público, né? O meu gosto ele é muito popular, eu gosto muito do que Não sei. muita gente gosta. Não sei se é a crítica que gosta, não. Não Vem cá, sei, pode como é que ser. você gostaria de morrer, hein? Ah, não penso nisso também, não. Mas sem dor, não sei. Que engraçado, todo mundo quer. Você vai ficar no hospital assim, com aquelas coisas assim. Eu acho que na hora da morte mesmo não vai ter dor, não, né? Dá um abraço aqui, que é a única coisa falsa desse programa. Não agradeça nunca a ninguém, rapaz. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Eu fotografei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Eu preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Eu fotografei o perfume. Eu vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Eu fotografei a existência dela. Eu vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Eu fotografei o perdão. Eu olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Eu fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Deus fez tudo de nada. Às vezes, o nada ainda aparece no meio do que ele fez. Ai de mim. Ai de mim, provocações outra vez, 8 anos e meio no ar. Apesar disso, é sempre bom lembrar que o provocador aqui não sou eu, é quem se dispõe a sentar ao meu lado para falar das coisas do Brasil e da vida. Vejam esse caso, por exemplo, vejam se não é uma provocação. Um professor aposentado, 35 anos de magistério, 30 anos nas melhores escolas do ensino médio de São Paulo e em 2 universidades, os 5 últimos como professor na rede pública. E ele diz, nesses 5 anos, deparei todos os dias com situações que transformariam Franz Kafka num amador. Ele diz que tentou mudar as coisas, mas que não deu. Foram as coisas que o domesticaram. Aposentou-se e escreveu um livro, Autobiografia de um professor do ensino público, Os Subterrâneos da Educação. É claro que não é o livro que o traz aqui, mas os subterrâneos. Ele vem falar sobre nossa tragédia educacional.
como as coisas são e como poderiam ser. Ele é Edson Albuquerque de Oliveira. Edson Albuquerque de Oliveira, professor de Química. Por que você trocou 30 anos das melhores escolas privadas, são palavras suas, pela rede pública na periferia? Bem, Abujamra, na realidade eu não troquei 5 anos. Eu já estava quase que totalmente afastado do ensino particular e julguei que deveria utilizar os conhecimentos que eu tinha nas escolas públicas, que são aquelas que têm as pessoas mais necessitadas, são aquelas em que as carências de todos os níveis aparecem. O que era bom na escola privada? Você tem os melhores professores, você pode ensinar, cobrar. A família cobrará do professor se ele não cobrar do aluno. Você tem laboratórios excepcionais. Você tem alunos que vêm de ambientes familiares muito bem estruturados. E esses meninos, desde a infância, já bem tratados, com meio cultural consistente, é muito mais fácil trabalhar com eles, é muito mais ameno. Cara, mas não tinha lá na escola privada esses alunos que dizem que são eles que pagam seu salário, logo você é empregado deles? É raro, é exceção, eu jamais ouvi algo desse nível. E o que é que você encontrou na rede pública? A primeira surpresa com a qual me deparei foi que me trataram muito bem, os professores, os diretores, os coordenadores. Eu recebi uma solidariedade que me deixou espantado. Depois, tempos depois, eu descobri que essa solidariedade não era gratuita. Era como se eles dissessem, olha, chegou mais um para dividir o nosso pesado fardo aqui. Aí, a primeira coisa que eu estranhei, Abujamra, foram as instalações, grades. Grades por toda parte. Por exemplo, para me dirigir a uma sala de projeção de vídeo nessa escola, eu precisei passar por 3 portas, com cadeado, uma delas de ferro. E a TV estava numa jaula de ferro com um cadeado. Por quê? São periferias, são lugares em que as coisas são difíceis para todos. A televisão desaparece, por exemplo. Desaparece, não deixar grade, desaparece tudo, assaltam a escola, levam objetos, mobílias, computadores. É outro ambiente. O que eu vou falar aqui, Abujamra, só é de conhecimento de quem está na escola pública. A escola pública é uma tragédia cuja realidade não aparece na mídia. A mídia quer consertar, treinando professores, salário de professores, equipamento de professores, mas há aquele subterrâneo, aquele ambiente quase que perigoso e absolutamente inadequado para o ensino. Você é um provocador, mora, hein, rapaz? Você sofreu muito? Olha, eu não sou provocador, a escola que é provocadora. Eu levei alguns meses para tomar conhecimento de onde eu estava. Eu fiquei meio perdido, como se tivesse ido a outro planeta. Por exemplo, vou descrever as primeiras aulas que eu dei na escola pública. Para começar, além das grades, eu vou te mostrar um objeto que eu trouxe, que você vai pensar, está aqui, ó. Ninguém que está assistindo esse programa vai saber o que é isso. Parece um instrumento de tortura medieval. Idade Média, Santo Ofício, Santo Inquérito. Não, você sabe o que é isso, Abujamra? É uma chave para abrir as portas das salas de aula. Não parece uma cruz? É a nossa cruz simbólica. É a nossa cruz simbólica. Para abrir a porta para você dar aula. Para eu poder dar, para abrir e fechar, principalmente para fechar.
Essas portas, Abujamra, são de metal, uns 3 centímetros de espessura, porque senão ela é destruída muito rapidamente. Toda a periferia ou só onde você esteve? Todas as escolas, eu lecionei em poucas escolas, mas conheci centenas de professores, conversei com centenas de professores de centenas de escolas, todas no mesmo nível. Mas as pessoas estão dizendo que as escolas públicas estão melhorando muito, que elas agora estão dando aulas, digamos, tão boas quanto as privadas. Isso que você acabou de dizer, que é uma provocação, Abujamra. Eu tenho amigos no interior de São Paulo. As queixas são as mesmas. Eu recentemente assisti na TV Câmara uma entrevista com professores de Brasília, ensino público. A tragédia é a mesma. Você tem essa classe média fazendo o que não deve, não dentro da escola, fora da escola. Você foi ameaçado alguma vez? Aonde? Na escola pública? Na vida, em escola pública, no mar, no ar. Tinha um aluno absolutamente detonando tudo. Eu, de longe, o adverti de uma forma, claro, não agressiva, e aproximei-me dele para dizer que aquilo não estava correto, precisávamos resolver isso. Ele disse, olha, professor, se o senhor chegar aqui perto, eu vou lhe dar um murro. Bom, o cara era maior do que eu. E também, se eu me engalfinhasse com ele, seria eu processado. Eu abri a porta, com a cruz aqui, chamei um professor que era mais peso pesado que eu, e o professor conseguiu tirar o menino. Mas há professores que foram assassinados. O professor Marcos, que é seu sobrenome, numa escola da Zona Sul aqui. Ele tinha um aluno que estava traficando droga na escola. E criando problemas naquela sala de aula dele, porque já havia ameaças recíprocas. O que ele fez, esse professor? Foi à casa do menino conversar com a família, dizendo, olha, seu filho está numa situação delicada. O que é que fez o menino? Pediu a um traficante que matasse o professor, que foi assassinado. Você acha que isso não acontece em escola privada? Ah, Abujamra, não acontece. E se acontece, não é com a frequência da escola pública. Realmente não acontece. A gente lê nos jornais essa classe média aí. Ah, bom. Veja bem, hoje você tem essa classe média fazendo o que não deve, não dentro da escola, fora da escola. Porque a escola particular, ela para ter os seus alunos, ela precisa ter um ambiente escolar. E cria, e investe, e insiste nesse ambiente. É aí que está a cabeça da cobra da escola pública. É não ter um ambiente escolar. Segundo os alunos da periferia, para que serve a escola? Hoje, se alguém não põe um caderno embaixo do braço e se dirige a uma escola, ele fica automaticamente mal visto na própria comunidade. Poxa, esse menino não está procurando se instruir, é o chamado estudo, entre aspas, é o estudo que vai tirar ele daqui. Então, essa é a razão pela qual eles vão à escola. Você sabe, Abujamra, que na pobreza, nas metrópoles, é diferente ser pobre numa metrópole, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e ser pobre no Piauí. Não é? Aqui a pobreza gera uma porção de, chama-se entropia em física, uma desordem, uma tendência à explosão. Não é? Segundo os professores que conviveram com você, o que eles acham disso que você fala? Quando nós subíamos as escadas para as escolas, eu observava que meus companheiros de magistério, eles iam como se fossem para um cadafalso, como se fosse para a guilhotina. Eles carregavam o peso do mundo, porque era uma tragédia daquelas aulas. E para a direção da escola, você era um romântico ou um subversivo? Para a direção da escola, eu era
um exótico. Não fui levado a sério. Continuou sozinho. Continuei sozinho, saí sozinho, fiz projetos de 7 páginas para melhorar a escola. Esses projetos constavam de análises, por que é assim, e de medidas práticas, como consertar isso. Ou seja, Abujamra, a escola pública, ela teria que se transformar num kibbutz desses de Israel, numa comuna da Idade Média, em que a comuna faz suas próprias leis para se autoproteger. É a única saída. Você pode pôr, numa escola pública, 500 mil reais por mês, 1 milhão por mês. Se você não mudar essas praxes, que praxis? Essa de deixar que aquilo fique excessivamente permissivo. Mas a periferia está se comportando mais ou menos assim, estão se organizando, estão existindo, estão tomando conta de uma porção de coisas, estão mais fortes os periféricos. Não? Nós trouxemos aqui diversos poetas da periferia, diversos professores da periferia, diversos cantores da periferia. E eles vêm aqui e dizem, olha, o que está acontecendo na periferia, vocês não estão sabendo, está acontecendo coisas maravilhosas. Falaram muito isso aqui. Eles têm razão. A única coisa que nós temos que ponderar é qual é a porcentagem disso. Mudar aquilo, e o que acontece? Além de não mudar nada, eu é que sou mudado. Não acredito em teorias elaboradas só por teóricos. Exatamente quais teóricos você está criticando? Eu não vim aqui fazer acusações e nem apontar culpados. Eu vim fazer um relato. Então, entra um professor com competência. Eu lecionei em universidades, as melhores escolas particulares de São Paulo. Eu tenho livros publicados. Entro na escola, com competência para tudo. Tento mudar aquilo. E o que acontece? Além de não mudar nada, eu é que sou mudado. Né? Diz, olha, se você fica quieto aí... Isso te surpreende muito isso? Demais. Demais. Tanto que eu escrevi um livro. Romanticão, né? Eu fiz a minha parte. A minha teoria é a do provérbio chinês. Se cada um varrer a sua porta, a rua inteira fica limpa. Foi o que eu fiz. Associando ao que eu chamo de princípio de Martin Luther King. Quem vê o mal e não protesta, colabora com ele. Agora, ética, respeito à cidadania. Você acha que, em geral, a escola está preparada para tratar dessas coisas? Você agora mexeu no que vamos chamar da cabeça da cobra. A escola pública, você viu recentemente na mídia episódio, coisa dessa semana, Paraisópolis, favela, os meninos subindo em carro, jogando tijolo, uma tragédia. Né? E o ano passado, numa escola, tocaram fogo, tudo que é possível. Né? O que acontece? Esses meninos vão para as nossas classes. A primeira matéria que uma escola pública tem que ensinar, e não ensina, é respeito e cidadania. Não com giz e apagador. Ensinar na prática. Eu conheço pessoas que foram para o Japão com filhos no ensino fundamental e fiquei sabendo que lá, nas escolas, os meninos limpam a escola. Eles não mantêm a sala limpa. E nenhum japonês é humilhado por isso. Eu tentei começar coleta de lixo, reciclagem de lixo, manter a sala limpa, uma vassoura, uma pá. Eu, para dar exemplo, Abujamra, eu cheguei a varrer sala. Eu sozinho de novo. Eu sozinho de novo. Em frase sua, o ensino público é mantido à cuidadosa distância da opinião pública, o que impede a educação
de sair do atoleiro que se encontra. A quem interessa esse atoleiro? Não interessa a ninguém isso. E isto pode ser consertado a custo de R$0. Foi o que eu tentei fazer. Já que nós estamos aqui, a primeira matéria de uma escola pública que lida com esses meninos que pularam lá em cima dos automóveis, que furtam rádios de carro. A marginalidade na periferia ela é muito próxima e arregimenta crianças, seu menor pudor. A lei mais antiga do mundo é a lei da sobrevivência. Num país que não lê, você acredita sinceramente que a opinião pública vai tirar a educação do atoleiro? Você sabe quantos professores tem no Estado rede pública? Algo entre 200 mil e 250 mil. O que acontece? Nós ficamos dependendo do voluntarismo de um ou de outro, que não vai resolver nada. Redator dos fascículos de Química do telecurso do 2º grau. Você teve a ilusão de estar salvando o Brasil pela educação à distância? Quando eu redigi esses fascículos, eu não queria salvar o Brasil. Eu estava fazendo um material didático que ia ser utilizado pelas autoridades competentes. Eu procurei ser muito competente no que eu fiz. Agora, uma pergunta descartável. Depois de todo esse seu desabafo, você prefere a ordem ou o caos? O caos é uma possibilidade de ordem. E o universo, ele já foi feito caótico para dar trabalho para a gente. Senão a gente fica sem ter o que fazer, vai ficar chato. Veja bem, digamos que em um determinado momento da vida você queria dizer alguma coisa e não tenha conseguido dizer. Esse programa é livre, você pode dizer o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, para a gente terminar, você olhe para aquela câmera e fale tudo o que você gostaria de falar para terminar essa nossa entrevista. Olha para lá. Olha, eu quero pedir às pessoas das escolas públicas, professores, diretores, que se unam. Nós não podemos deixar essas crianças à mercê dessa desordem. Nós precisamos pôr uma ordem. É o primeiro passo. Aprender a ler, escrever, matemática, vem depois disso. Sem isso, não há nada que funcione. Dá o abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? Primeiro, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.